Jogos online. Se você me acompanha, creio que em algum momento você já jogou aquele LOLzinho pra se desestressar, um Roblox pra se lobotomizar e um Marvel Rivals se você quer gunar. Mas existe um sentimento singular entre nós players que sempre vem à tona em algum momento. O sentimento de você ver um anúncio muito foda de um jogo, esperar às vezes de meses a anos até ele sair, e no momento que o jogo sair, ou ele é uma bosta ou ele nem sequer é lançado. Mas antes de continuarmos, peço que você já se sente na sua melhor cadeira, não se esqueça de pagar mais caro para você ter um jogo de mídia digital em Early Access, já que hoje o vídeo é sobre eles, os infames e odiáveis jogos promessa. E então, sem mais enrolação, já curte e hypa pro vídeo chegar o mais longe possível, não se esqueça de se inscrever e... sai comigo! Daí você me pergunta: Alvarales, qual foi o jogo que você mais aguardou? Sem sombra de dúvida, Sonic vs Pikachu em busca do colar do Christian. Esses dias mesmo eu tava em live conversando com o pessoal quando este assunto veio à tona, justamente porque tem muita gente comprando antecipado GTA V, que novamente é mídia digital. Como que acabaria o estoque de GTA 6 pra você ter que comprar antes? E a gente percebeu naquele momento que nenhuma experiência é única, já que muitos de nós em algum momento vemos aquele trailer que parece ser o jogo promessa do ano, o game que atende todos os seus requisitos para você perder horas a finco jogando ele. Só que no momento que você decide acompanhar, às vezes por 5 anos, o seu jogo lançar, ele é cancelado porque ou o dev se meteu numa polêmica muito da filha da puta, ou simplesmente o dev do game esqueceu que pegou e fez um trailer. E nisso você é obrigado a ter aquilo só na sua mente. Mas papo reto, uma tristeza que eu tenho muito grande são esses vídeos aqui de jogos numa estética antiga que eu gosto pra caramba, só que todos eles são só uns reelzinhos bobos que eu vejo de vez em quando, nunca vai ser lançado. Mas para a gente chegar mais a fundo nesse tema, creio que é importante eu entregar ele aos senhores no devido contexto. Não é segredo pra ninguém que atualmente a melhor maneira de você lançar um produto, um projeto, um jogo, é você incitar em cima daquilo o máximo de hype possível, sendo da maneira padrão com trailers no YouTube ou na TV, ou até mesmo você pagar influencers do TikTok pra poder estar jogando o seu jogo e falando o quão ele é bom, mesmo o jogo nem sendo tão bom assim. Além também de lançar demos do jogo pra que a galera já tenha uma experiência prévia de como vai ser tudo aquilo e já poder colocar no carrinho de compras da Steam pra comprar no momento que sair o jogo. Só que uma questão desse hype absurdo é justamente o fato que ele é uma faca de dois gumes, já que da mesma maneira que com esse hype tudo é muito mais fácil do pessoal adicionar o seu jogo em Early Access na sua wishlist, também dá uma visibilidade muito maior para um crowdfunding, que é um sistema onde as pessoas podem ajudar com o financiamento coletivo de um projeto que querem. E querendo ou não, é muito importante você apoiar jogos indie, já que não teríamos Undertale se não fosse o Kickstarter deles também. Só que, falando em Kickstarter, me lembra também da parte da outra lâmina desse gume, que também, dependendo das promessas que você fizer durante todo esse hype, amigão, até peixe grande, ó, vai de Vasco pela própria boca, tá ligado? Já que muitos devs também com todo esse hype acabam não entregando o que a comunidade quer, ou também não sendo capaz de finalizar o próprio jogo, já que, querendo ou não, você incitou o caos, cara, lide com isso. E falando em Undertale, eu me lembro de Earthbound, que é um investimento que eu sei que eu nunca vou ver aquele dinheiro de novo, além também que eu nunca vou ver Earthbound, que prometia seu Undertale 2 pronto. É uma tristeza enorme que eu tenho comigo. Mas a vida é um jogo de investimento, vários deles ruins pra caramba. Além também que eu não preciso falar que com comunidades crescendo tão rápido e o seu jogo atingindo um nível de hype tão gigante, obviamente o estresse em cima daquilo vai ser algo desolador, tá ligado? Por conta que o pessoal ultimamente é geração TikTok, ninguém quer esperar mais de 2 anos para um jogo sair. Além também que é meio impossível fugir disso, já que o seu jogo é totalmente esquecido se você não alimentar sua comunidade frequentemente. Um bom exemplo que eu tenho é esse jogo plataforma 3D desse cabritinho pulando enquanto o bicho canta em várias línguas. O bagulho deu um hype do caramba. Hoje em dia, isso daqui vai reativar a memória de muita gente. E é claro, falando em promessas que parecem boas demais pra ser verdade, tipo a sua ex falando que ia te amar pra sempre, o nosso país incrivelmente tem uma história muito boa com prometer e não entregar. Não tô falando de política, tô falando de jogo. Eu queria só poder tá falando de jogo. E falando em política, né? 171, um crime. Não, o GTA Brasil
brasileiro. Que todo mundo que mora no nosso país se sentiu acolhido quando viu o trailer pela primeira vez. Aquela ideia de você jogar um GTA que realmente vai fazer você se sentir no seu país. Já que, meu amigo, o jogo se passa numa cidade do interior de São Paulo. Eu sentia vendo aquele trailer que o jogo se passava na minha rua, até fazerem asfalto. Vários youtubers jogaram. É claro, né? O Gigaton Games está na espera até hoje de fazer top 500 curiosidades do 171. Só que o que acontece é que cada vez mais que você procura sobre 171, você vai sempre cair numa espiral de vamos lançar, calma aí, GTA 8 vai lançar, mas 171 tem que ter calma, cara. Óbvio que é uma equipe pequena, né, de uns moleque fazendo bagulho, parece que no tempo livre. Só que parece que os caras não viram uma aula de desenvolvimento de jogos, onde o seu professor já tá com o balde de água fria em você falando que você não vai fazer o novo GTA, e ignoraram e tentaram fazer o próprio, tá ligado? Ó, gurizada, dando a dica pra vocês de quem já fez curso de jogos, MMORPG, jogos de serviço, jogos online, mano, esquece, tá ligado? Mundo aberto, não. Por conta que isso realmente demanda muito tempo que as pessoas não gostam de ficar esperando. Além também das inúmeras polêmicas que 171 acabou se envolvendo, seja de pessoas reclamando da otimização do jogo e outras que, quando foram mais a fundo pra descobrir por que o jogo tava tão mal otimizado, descobriram que os fios dos postes eram polígonos, que deixava tudo mais pesado em vez de simplesmente uma textura. Além também da galerinha vendo que várias coisas do jogo eram uma coleção de assets comprados, fazendo com que, na verdade, você não esteja comprando um novo GTA feito do zero, mas sim uma coletânea de assets que você vai acabar pagando no final. Obviamente, isso é até que entendível, já que uma equipe pequena não vai ter o mesmo tempo que uma Rockstar Games ou o investimento deles pra tá fazendo todos os itens do zero, tá ligado? Só que muitos desses youtubers de jogos parece que não entendiam isso, então eu não duvido nada que daqui a uns anos, se 171 lançar, os caras vão gravar um vídeo comparando as bolas do cavalo de Red Dead Redemption com a do personagem principal. Olha, guys, como elas murcham no frio. E também, não saindo das nossas terras tupiniquins, temos um outro jogo que seguiu o mesmo modelo de perecer pela própria boca, sendo ele a promessa de um FPS competitivo nacional, onde a munição perfurante que faz moleque dormir e mãe chorar era trocada por slime. Sim, o jogo era o maior estereótipo de TikTok em 2018. Lembra? Quando todo mundo se importava com o senhorzinho da slime? É bem dessa época. E sim, o jogo que eu tô falando é o Camp Wars. O jogo promessa do ex-tiktoker atualmente Pedro Caixa, que numa simples tarde de 2018 botou as suas bolas na mesa e falou: eu farei Fortnite 2. Não é pra tanto assim. Mas ele veio com a promessa que ia fazer um FPS brasileiro, totalmente nacional nosso, onde também teria um foco competitivo e que as armas seriam de slime. A ideia e a mecânica parece boa. Falando pessoalmente, eu ri pra caramba, tá ligado? Quando eu ouvi isso, essa foi a minha reação. Mas era uma ideia inovadora, tá ligado? Prometia. Os efeitos da slime eram porcos? Eram. Mas prometia melhorar. E esse jogo pegou toda essa repercussão justamente por conta que o Pedro Caixa, como TikToker, era muito ativo. Como programador aí é uma coisa à parte, mas como TikToker ele era ativo pra caramba, postando sempre como tava o projeto, como eram os personagens, a lore do jogo, tá ligado? Você ia lá e via que o Green Goblin ia lutar com o Spider-Man, uns bagulho bem desse nível, tá ligado? Bem movimentado mesmo. Pra vocês terem noção, o bagulho tava tão perfeito que até eventos os caras tava indo, tá ligado? Então parecia realmente que todo o plano ia sair do papel perfeitamente. Só que você lê o título do vídeo, né? E de pouco em pouco os posts inspiradores falando como o jogo tava indo bem foram diminuindo a sua frequência, sendo trocados por vídeos do Pedro Caixa falando como tava difícil fazer o jogo. Até chegar no desfecho derradeiro onde ele deu a declaração falando que aquilo tinha saído muito do escopo, que era um projeto grande demais para uma equipe independente, onde ele afirmava que tava quebrando financeiramente, psicologicamente e que não ia conseguir manter o Camp Wars pra frente, tanto que o Camp Wars já foi oficialmente vendido pra outra empresa, talvez, só talvez, finalize o jogo. Só que essa parte da declaração eu achei até que bem bacana do Pedro Caixa, já que não são muitas as pessoas que conseguem reconhecer os seus erros e limites e parar antes do bagulho escalonar, diferente de um certo cara aí que você ajuda no Kickstarter dele e aí você descobre que na verdade agora ele, em vez de seguir o Undertale 2 que queria fazer, ele tá fazendo lives na roxinha. É como
complicado isso daí, cara. E é claro que eu não poderia deixar de falar desse assunto que atualmente tá virando uma polêmica nas terras do Roblox. Sim, quando eu tento sair desse tema, ele volta de novo. Lá pra meados de 2023, quando o Brocha Frutas era jogo hype, lembro que eu ficava tal qual um doente, preferindo comer ração de cachorro do que sair enquanto eu tava farmando Skypiea, vendo no celular um trailer muito interessante de um modelo da Leopard, onde, sendo bem sincero, era um modelo até que surpreendente pro Roblox, e depois de dar o like naquele primeiro vídeo, a minha For You foi inundada de modelos de frutas novas. E sendo bem sincero com vocês, gurizada, era um bagulho mais surpreendente que o outro. E como eu tava totalmente viciado em One Piece na época, foi dopamina pura. E eu ainda me lembro dos primórdios do projeto do Helcias, com os influencers falando que ele era um jogo promessa do caramba, que ia superar muitos jogos de animes que temos hoje em dia, onde a progressão simplesmente chega a um ponto que trava, tá ligado? Brocha Frutas é um exemplo. Sendo o Helcias da Hell Games. Que surpresa! O mesmo grupo por trás de Shindo Life, que também foi um outro vício que eu tive por muito tempo, e que já tinham, obviamente, um certo renome na plataforma, e que você podia confiar, que eles iam fazer um bagulho de qualidade, tá ligado? Porém, atualmente tá mais fácil sair GTA 6 do que o Helcias, já que não é de hoje que o Helcias vem sempre adiando a data de lançamento, o que vem, obviamente, deixando a comunidade meio que sem paciência, tá ligado? Só que uma coisa é, geralmente, a staff responsável pelo projeto comunicar com a fanbase avisando que, ó, vai demorar por conta disso e disso. Não simplesmente falar, ô, adiado mais um mês aí, fica de boa. E isso é o que muitos fãs reclamam, que é essa adiação sem limites que o jogo vem tendo. Tanto que o responsável pelo Helcias se pronunciou falando que o jogo não tinha mal 2 anos de desenvolvimento e que ainda ia demorar muito pra ser lançado. Só que, em vez deles seguirem o caminho mais profissional, tá ligado? Não deixar a fanbase meio puta, os devs do jogo tiveram uma brilhante ideia de fazerem piadas relacionadas à comunidade, continua aí esperando, amigão. O jogo vai ser lançado sim. Óbvio que muitas pessoas podem levar isso com humor, ironia, tá ligado? Engraçadinho. Só que lembramos que estamos nas terras da internet, onde ironia, se não tiver um alerta de contém ironia aqui embaixo, muita gente não vai entender. E nisso saem uns react vergonhosos. É claro que nada te impede de uma hora ou outra fazer uma piadinha com a sua comunidade, mas existe uma frase que fala que as coisas têm um momento e uma hora certa pra acontecer. E o momento onde a sua fanbase tá puta por um terceiro adiamento não é o melhor momento para você pegar e fazer piada tirando sarro da cara deles. Óbvio que um jogo que promete ter esses gráficos, esse nível de qualidade e detalhe pro Roblox é algo que demoraria pra caramba e que exigiria muito da equipe. Só que uma coisa que parece às vezes que os devs não entendem é que é Roblox, cara. Os caras não querem esperar. Você entende que um dos jogos mais jogados é Steel Hot? A galera só quer dopamina. E abrindo o jogo mais sobre Helcias em si, todo mundo sabe o que vai acontecer. A galera vai chegar no lançamento, 1 milhão de players simultâneos. Um mês depois, se tiver 50 mil pessoas jogando simultaneamente, é muita coisa ainda, cara. Já que é claro que o modelo de jogos do Roblox já tá atualizando há um bom tempo, e nem o Blox Fruits mesmo consegue se manter tão bem das pernas, já que muita galera se cansou desse modelo padrão de anime, e também de vez em quando a Toei dá uns golpes fortes no Roblox, fazendo com que Shinobi Life mudasse de Shindo Life. Os caras já têm experiência com copyright, tá ligado? E uma dica de alguém que já viveu o suficiente pra vocês: se o jogo ainda tá no trailer ou não tá na sua mão, ele não é seu. Isso vale pra mídia digital. E vocês, gurizada, por acaso tem algum jogo que vocês estão esperando a mocota de lançar e não saiu até agora? Eu sinto muito informar, gurizada, mas o mundo joga de chá. Várias caixinhas de surpresa. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial a todos os membros aqui do canal que ajudam muito, vocês são foda demais. E se você também quiser apoiar o canal, é só virar membro que a sua carinha aparece aqui no final de todo o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Curte e hype para o vídeo chegar o mais longe possível. Meu nome é Alvaralhos e fui!